Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos aqui para mais um estudo, né? Para permanecermos firmes na igreja fundada por Jesus Cristo, a querida Igreja Católica. Neste livro, né? Você que chegou agora, que está pegando os vídeos, né? Nós temos mais aulas, né? Mais fundamentos que já foram colocados aqui sobre a Igreja Católica, né, esses fundamentos, né, o livro do Padre Joãozinho, da Sagrado Coração de Jesus, né, um autor que já escreveu 140 obras, né, um autor muito conhecido da Igreja Católica. E, irmãos, este fundamento para nós hoje, né, tem um segmento do que já estudávamos, né, sobre a Escritura, né, no estudo, né, 23, nós estudamos sobre os fundamentos da Sagrada Escritura. E hoje nós vamos estudar, né, conserva uma tradição rica, né, uma tradição, né, a igreja, ela conserva essa tradição desde os tempos dos apóstolos. E nós vamos nos aprofundar nisto, né. Eu quero convidar vocês, né, nesse 24º estudo, a ler comigo, né, a passagem de João, né, João, capítulo 21, no versículos 25, né, João, né, Evangelho de São João, capítulos 21, no versículo 25, vai estar escrito assim: há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam, né? Como foi dito no estudo passado, não existia, né, o que nós temos hoje na a Bíblia dessa maneira. Era papiros, era rolos, né? E rolos, imagina como o João mesmo traz para nós, né? Se fosse tudo escrito, né? Tudo que Jesus fez, todas as curas, todos os milagres que Jesus fez, não caberiam neste mundo. De tantas as coisas que Jesus fez e ensinou, né? E não foi tudo, né, escrito, mas essas coisas foram escritas para que nós creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? O Filho primogênito de Deus, né? O Filho único de Deus. Irmãos, assim como João nos trouxe, né, o que eles ensinaram, né, o que foi ensinado, né, Jesus ensinou aos seus discípulos, foi passado, né, de tradições, né, e esta fiel tradição, né, conserva essa fiel tradição a cada um de nós, né. Nós vemos o quão rico, né, é isto. Se a Sagrada Escritura é o primeiro pilar da sustentação da Igreja Católica, o segundo é a tradição. Isto mesmo, a tradição com T maiúsculo. Não se trata apenas de uma memória ou histórias, né, de tradições, nem mesmo um apego ao saudoso passado, aos gostos tradicionalistas. Então, o que seria então a tradição com T maiúsculo, tão importante para a Igreja Católica? O que é preciso ser reconhecida, né, pelos católicos praticantes. A tradição refere-se à transmissão contínua dos ensinamentos, das práticas, dos valores ao longo dos séculos mantida pela comunidade dos crentes e pela hierarquia da Igreja. Para a Igreja Católica, a tradição é inseparável da Sagrada Escritura e ambas são interpretadas e transmitida pelos magistérios, que é constituída pelos bispos na comunhão do Papa. A tradição inclui não apenas doutrinas explicadas, mas também interpretadas e autênticas da Sagrada Escritura. Liturgia, orações, práticas espirituais que foram desenvolvidas ao longo do tempo. Pense, por exemplo, nos textos clássicos dos santos padres, né? Santo Irineu, São Clemente de Alexandria, Santo Agostinho e tantos outros que ajudaram a Igreja a discernir os fundamentos da fé. Pense ainda tantos os concílios, fórmulas das fé, preces, tradições orais. O próprio apóstolo Paulo reconhece em sua carta
aos Tessalonicenses: assim, pois, irmãos, ficai inabaláveis e guardai firme as tradições que vos ensinamos, de viva voz ou de cartas. Né? A gente vê, aliás, é importante dizer que os textos, né, do Novo Testamento, antes de serem escritos, foram transmitidos oralmente. A tradição veio antes da Bíblia. Jesus disse aos seus apóstolos: ide e pregai a todas as criaturas, no Mateus 16,15. Mas não mandou escrever as cartas do Evangelho, mandou que pregasse tudo que ele tinha ensinado. O que é isso, irmão? É a tradição que eles aprenderam, né? Quão rico o que Jesus ensinou, né? Nós vimos aqui a própria carta o Evangelho de João falar para nós, né? Quão rico é isto. Mas é claro que a palavra escrita representou uma forma fantástica de manter vivo, inabalado, o tesouro da tradição. Inspirada pelo Espírito Santo, a igreja nasce antes do anos 50. Não havia nenhum livro no Novo Testamento escrito. Os cristãos se nutriam de quê? Da tradição. No segundo século, todos os livros do Novo Testamento estavam escritos. Mesmo assim, o Espírito continuava falando por meio de tantas pessoas inspiradas, combatendo as heresias, anunciando a verdade. Aos poucos foram sendo definidos muitos dogmas, como a virgindade perpétua de Maria, da maternidade divina, da natureza humana de Jesus, da divindade, da santidade, da trindade. Na verdade, sobre a igreja, tudo isso faz parte de um rico patrimônio da tradição cristã, preservando cuidadosamente pela Igreja Católica. Nem preserva a memória construída quem preserva a memória construída da história, né? Construída da história nesse longo do tempo. Quem que preservou essa história, irmãos? Quem que preserva essa tradição que vem? É a Igreja Católica, irmãos. Tudo que Jesus ensinou aos seus discípulos, quem que preserva? Quem que combateu as heresias, né? Heresias de Marcião, heresias, né, que tentavam abalar a estrutura da igreja. Quem combateu essas heresias, irmãos? A tradição da igreja, a Igreja Católica. A importância da tradição na Igreja Católica reside na preservação autêntica da fé, evitando interpretações distorcidas das Escrituras, garantindo a continuidade com os ensinamentos dos apóstolos. Ela oferece uma compreensão mais profunda e contextualizada dos ensinamentos bíblicos, proporcionando uma base sólida e teológica da Igreja Católica. Além disso, a tradição permite uma resposta flexível e dinâmica aos desafios contemporâneos, mantendo a fidelidade dos princípios fundamentais. Assim, a Igreja Católica vê a tradição uma fonte rica e vital para a transmissão da fé, contribuindo para a unidade e continuidade da comunidade cristã ao longo dos séculos. Para um praticante, né, católico praticante, reconhecer a riqueza da tradição, busca conhecer a patrística, as obras dos santos padres, doutores da igreja. Você já leu, né? A pergunta aqui, você já leu a história de algum santo doutor, a teologias desses santos doutores, né, que preservaram esse ensinamento? Conhece os seus escritos? Faremos uma lista aqui ainda mais completa desses mestres da tradição, né? Aqui vai começar a falar de Santo Clemente de Roma, né, do ano 102, né? Ele foi papa do ano 88 ao 97. Santo Inácio de Antioquia vai falar, né, de Aristide de Atenas, São Policarpo de Esmirna no ano de 156, Pastor de Hermas, né, Aristide de Atenas 160, São Hipólito de Roma, São Justino, Militão de Sardes, Atenágoras, São Teófilo de Antioquia, Orígenes de Alexandria, Santo Irineu, né, no ano 202, Tertuliano de Cartago, São Clemente de Alexandria, Metódio de Olímpio, São Cipriano de Cartago, Santo Atanásio de Alexandria,
São Efrem, diácono da Mesopotâmia, Santo Hilário de Poitiers, São Cirilo de Jerusalém, São Basílio Magno, São Gregório Nazianzeno, Santo Ambrósio, Eusébio de Cesareia, São Gregório, Prudêncio, São Jerônimo, São Cassiano, São Crisóstomo, Santo Agostinho, Santo Efrem, São Epifânio, São Cirilo de Alexandria, São Pedro Crisóstomo, São Leão Magno, né, Papa, né, um dos mais conhecidos, né, da tradição aí, por ser Papa e doutor da Igreja, São Vicente de Lérez, São Pedro Crisóstomo, São Bento, São Bento de Núrcia, São Venâncio, São Máximo Confessor, São Gregório Magno de Roma, São Germano, São Damasceno. Nós vemos quão rico, né, é esta tradição, né, que foram sendo passado, né, sendo guardado para o depósito da fé, né. Eu anotei aqui umas frases para nós, né, vai trazer assim para nós, né, desde os primeiros séculos, né, os padres da igreja trouxeram e conservaram essa explicação da fé que foi passada, né. Por exemplo, aqui vai falar Santo Inácio de Antioquia, ele foi discípulo direto de São João Evangelista, que acabamos de ler. Então, o que São João aprendeu, ele ensinou a Santo Inácio de Antioquia, né? E foi assim passado até os dias de hoje aos nossos bispos, né? Por isso que eles guardam a fé, eles guardam tudo que eles aprenderam. Santo Inácio de Antioquia, no ano 110, já falava da presença real de Cristo na Eucaristia e na autoridade dos bispos. No ano 110, irmãos. Olha que riqueza a igreja é. Santo Irineu de Lyon, no ano 202, né, destacou que a verdade de fé está na sucessão apostólica da Igreja. Santo Agostinho, no ano 430, afirmava que a tradição confirma a autoridade da Igreja, né, como a frase que nós trouxemos antes. Eu não creio no Evangelho se isso não me levasse à autoridade da Igreja Católica. Irmãos, nós estamos falando no ano 430. Olha a frase que Santo Agostinho traz, né? Nós vemos, né, até os nossos irmãos, eu falo irmãos porque são irmãos, mas irmãos separados, né? Assim como aquele irmão, né, do filho pródigo, né, aquele que sai e gasta todas as coisas, ele é nossos irmãos, né? Saíram, estão gastando os bens, né? Mas eles citam Santo Agostinho, mas por que não acreditam em tudo que Santo Agostinho faz? Eles citam passagens, né, de padres da igreja, da patrística, mas não relevam tudo que está escrito lá, né? Se eles lessem realmente a patrística, entendessem a tradição, né, eles acreditariam nisso, né? Eu não creria no Evangelho se isso não me levasse à autoridade da Igreja Católica. A forma como a igreja, né, celebra os sacramentos, né, vem da tradição, irmãos. A primeira carta, né, de São Paulo aos Coríntios vai ser essa tradição. É a primeira carta, não existia nem o Evangelho. Ele já falava, né, do sacramento, da Eucaristia, né, sendo a liturgia um testemunho vivo da fé. A Escritura, a Santa Missa, por exemplo, pode ser vista já no século II com São Justino Mártir, né, que nos acabamos de trazer da tradição que descreve a celebração eucarística de modo semelhante que nós vivemos hoje. Os ritos litúrgicos, as orações antigas, do uso do latim, do canto gregoriano, das festas litúrgicas, são parte dessa herança da sagrada, né? O magistério, né, guarda a tradição. O Papa, o Bispo, em comunhão, tem uma missão de interpretar e conservar a tradição nos documentos do Concílio de Trento, Concílio Vaticano II, do Catecismo da Igreja Católica, são exemplos desta herança, né? Nós vemos quão rico, né? Nós tivemos, vou adentrar aqui, mas nós tivemos 21 concílios ao longo da história, né? Os próprios livros da Bíblia foram reconhecidos e preservados graças à tradição da igreja, né? Combatendo as heresias, também com a ajuda a interpretar correta a Escritura, pois a Bíblia pode ser lida, não pode ser lida isoladamente, sem um ensino da igreja, porque senão, né, cada um tem a sua interpretação e, querendo ou não, irmãos, vira esta bagunça que está aí, né, que nós vemos hoje. A tradição da igreja, né, católica é um tesouro vivo de transmissão desde os apóstolos, protegida pelo Espírito Santo e enriquecida ao longo dos séculos. A fidelidade da tradição garante que a igreja permaneça na verdade de Cristo. Eis que estou convosco todos os dias até os fins dos tempos.
Então, irmãos, nós vemos a riqueza dessa tradição. E quando, né, eu estudava, eu meditava para fazer esse vídeo, né, desse fundamento, né, 24º fundamento, irmãos, se não tivesse, né, essa tradição, né, a escritura, como nós estudamos já, nós vamos adentrar também agora ao magistério, mas, irmãos, essa tradição, esse magistério que, né, que guarda isso para nós, que foi passando o que o próprio Jesus ensinou, né? Nós vamos adentrar, né, profundamente, né, nesse mistério da tradição. Quão rico é, né, irmãos, esses doutores da igreja que foi passando um ao outro. Aqui tem um ano, né, de todos esses que eu citei, os nomes, né, Eusébio de Cesareia, São Gregório de Nissa, tem os anos, e você vê que é tudo um sequencial ao outro, porque foi passando de um para o outro, e eles foram registrando o que aprenderam, foram registrando o que chegaram até eles, né, os ensinamentos, né, São Policarpo de Esmirna, Santo Irineu, né, de Lyon. Nós vemos quão rico, né, nós temos até mesmo uma história, né, de Santo Inácio de Antioquia, do seu martírio, de Eusébio de Cesareia, do seu martírio, né? Policarpo de Esmirna, do seu martírio, né? Esses que pagaram o preço, né, por levar o evangelho, por acreditar no evangelho e principalmente do que eles aprenderam dos apóstolos. Essa é a Igreja Católica que guarda fielmente a tradição. Que Deus abençoe você, irmãos. Vamos ser fiéis no que Jesus ensinou aos apóstolos e chegou até nós. Que Deus abençoe.